Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. É sempre uma alegria estar ministrando a palavra para vocês, amém? Vocês são bênção. Queria que vocês continuassem orando. Hoje não foi um dia muito fácil, ainda estou doente ainda, passei o dia meio tonto. A Débora também, então ore pela nossa vida. E essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem muito simples, muito direta, é uma mensagem bem aplicável mesmo às nossas vidas, mas ao mesmo tempo bem confrontadora. Amém? Você está disposto junto comigo a receber essa palavra? Então, eu queria convidar você a prestar atenção e ao mesmo tempo glorificar o nome do Senhor. Esses dias de MIB férias têm sido uma bênção e nós temos percebido que cada sábado Deus tem feito algo diferente. Você percebeu isso também? Ou foi só eu? Cada sábado Deus tem movido, algo diferente em nosso meio, tem sido uma bênção. Eu creio que esses temas não foram em vão que Deus tem colocado no coração da Simone. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Gênesis 22 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Santifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levantou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém? Curva sua cabeça, eu sei que Simone já orou, mas eu queria orar de novo, amém? Não que a oração dela já foi bênção dos céus, mas cada vez mais oração melhor ainda, Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para recebermos a tua palavra, para juntos, Pai, meditarmos essa palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Toca os nossos corações, que não seja apenas uma palavra de sabedoria humana, mas que seja algo que venha do teu trono aos nossos corações. Pai, toda honra e toda glória é tua, Pai, não nossa. Pai, que nós possamos sair daqui com o nosso coração ainda mais em chamas pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida. Eu acho que até os novos convertidos já devem ter ouvido falar dessa mensagem. Nós queríamos trabalhar com o tema hoje, como a Cíntia até já falou, lugar de sacrifício. Todo mundo conhece a história de Abraão. Abraão é chamado por Deus
na sua terra, em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra. Agora um Deus, provavelmente até então desconhecido, chega para Abraão e faz um convite. E esse convite é: sai da sua parentela, sai no meio da sua família. Hoje ainda mais, nós estamos diante de uma sociedade bem clã mesmo, familiar, tá? Onde as pessoas costumavam estar juntas. E Deus diz: olha, larga tudo, deixa tudo para trás e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, não é à toa que Abraão está categorizado como o herói da fé, como o pai da fé. Se você ler Hebreus 11, tem ali mostrando vários heróis da fé, mas existe uma proeminência para Abraão. Ele é o personagem principal em demonstração de fé que nós temos na Bíblia. E não é à toa. Imagine você tá na sua cidade, perto da sua família, tá tudo bem, tá tudo ok, e agora vem Deus e disse: sai daí e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não tinha nada, Deus não mostrou nada. Não, eu vou te levar para uma terra muito boa. Olha, essa terra que eu vou te dar, é isso que eu vou fazer. Não tinha respostas. Deus não deu todas as respostas para Abraão. E aí, quando faz esse chamado, ainda diz: olha, eu vou fazer de você pai de multidões. O nome dele era Abrão e depois passa a ser Abraão, né, que tem esse significado depois da chamada de Deus, depois da promessa do Senhor. Agora, o que eu acho incrível é que quando Deus faz a promessa para Abraão de que lhe daria um filho, Abraão já era idoso. Abraão tinha por volta ali de 75 anos, quando a promessa é feita. E o seu nome tem esse significado, e é um significado que para eles era compreendido. Quando você falava: meu nome é Abraão, ele já entendia: meu nome é pai de multidão. Agora você imagina aí Abraão chegando. Abraão, vamos conjecturar aqui, tá? Aqui são fontes da minha cabeça. Abraão chega para comprar pão, aí chega lá na padaria: e aí, tudo bem? Como é seu nome? Não, meu nome é pai de multidão. Nossa, que legal. Quantos filhos você tem? Nenhum. Loucura, amém? 75 anos e um chamado que não fazia o mínimo sentido. Agora, nós já aprendemos aqui que se Deus nos chamar, mesmo que a gente não entenda, nós temos que nos jogar no chamado do Senhor. Por isso que Paulo fala que a sabedoria de Deus é loucura para os que perecem. E apenas os loucos conseguem entender esse chamado de Deus. A mulher de Abraão não poderia ter filho, era estéril. Abraão já estava com idade avançada. Nós tínhamos aqui, irmãos, várias coisas que impediam a promessa se concretizar na vida dele. Mas a verdade é que Deus não precisa de razoabilidade para agir. Ele é Deus. E muitas vezes nós somos levados a crer que Deus pode fazer algo quando existe alguma coisa razoável no meio do caminho. Você já prestou atenção? Olha, ela está doente, essa pessoa está doente, mas ainda existe 30%. Glória a Deus, vamos orar que Deus vai fazer a obra. Olha, a minha situação está difícil, situação financeira está difícil, meu casamento está difícil, o meu lar está difícil, mas olha, ainda tem uma pontinha de esperança, eu consigo enxergar aqui alguma coisa que possa resolver. Mas quando a resposta é: olha, não tem nenhuma saída, infelizmente essa doença não tem cura, essa pessoa agora é o estado paliativo e esperar até a hora da partida. Aí parece que o nosso coração agora se fecha ainda mais e parece que Deus, é como se, no final das contas, como se Deus não pudesse fazer diante do impossível. E quando nós declaramos que Deus é o Deus do impossível, não é um jargão que a gente gosta de repetir porque é bonito, é uma realidade. Deus não precisa de uma estrutura nossa formada ou caminhos já propostos para que Ele possa fazer algo. Ele é Deus do impossível.
Ele faz brotar água onde não tinha. Ele faz nascer onde não tinha nada. Ele faz os ossos secos, que com a ação do sol, os ossos há muito tempo secos. Ele faz agora brotar vida. Ele começa a trazer os tendões. Ele começa a fazer nascer carne. E agora aqueles ossos que aos olhos humanos não tinham mais capacidade de viver, Ele traz vida, porque Ele é Deus e Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do sobrenatural. E esse texto, ele é muito incrível. Deus começa chamando Abraão e ele começa dizendo: olha, pega o seu único filho. E ainda destaca: o filho a quem você ama. Quando o autor coloca isso, e na verdade quando Deus diz isso, Deus não está falando isso aqui meramente por falar. Ele está mostrando que eu estou pedindo para você. Não é um pedido qualquer. Eu quero o teu bem mais precioso. Eu quero o teu sonho. Entrega ele para mim. Irmãos, quando nós vimos a promessa feita em Gênesis 12, Abraão, ele tinha, como eu falei, 75 anos. Mas quando a promessa se concretiza, lá no capítulo 21, Abraão já tinha 100 anos. Então, eu não sou bom de matemática, mas eu acredito que levou de 75 a 100, 25 anos, para que a promessa se concretize. Imagine aí, você está esperando por algo. Deus te faz uma promessa. E quando essa promessa é feita, a sua esposa não podia ter filho, aí o tempo vai passando, ele vai ficando mais velho, a esposa vai ficando mais velha, agora já está com 75 anos quando a promessa é feita, na verdade, e agora o tempo vai se passando. Imagina o coração desse homem e dessa mulher. Passou tudo isso, com 100 anos Deus faz o extraordinário. Um senhor de 100 anos, agora é pai. E imagina a alegria, irmãos. A Bíblia não fala isso, obviamente, eu nem gosto de estar acrescentando o que a Bíblia não diz, mas é claro que como ele esperou tanto, ele festejou, amém? Ele se alegrou. Não, pega ali um bode, pega um negócio ali, uma ovelha, vamos festejar, que alegria. Nós conseguimos, Deus foi benevolente com a gente, Ele realizou nossos sonhos, Ele cumpriu a sua promessa. Aí agora, depois de seu coração estar tão alegre, Deus chega e diz: eu quero o seu maior sonho. E quando eu estava lendo isso, e Deus ele fala muito ao meu coração, e na verdade eu costumo até dizer e brincar que quando eu estou lendo a Bíblia, não sei vocês, eu tenho a sensação, igual um pugilista, vocês já viram boxe? Parece que tem alguém assim, ó, socando assim, eu lendo a Bíblia e tem alguém assim: seja crente. Porque, irmãos, olha só, como muitas vezes, como nós vamos ter a capacidade de entregar a Deus o nosso sonho, se nós não somos capazes de entregar muitas vezes um relacionamento que não nos aproxima dele, que nos afasta da sua presença. Amém? Qual é o pedido que Deus pode fazer para nós hoje? Aqui ele pediu literalmente o seu filho. Mas talvez o que Deus tenha pedido para você e o que Deus tem pedido para nós é: olha, esse relacionamento aí está te afastando de mim, entrega isso aí, sacrifica isso aí. Olha, eu quero o teu tempo, você está distante de mim, eu quero você para mim. Deus talvez esteja pedindo alguma coisa para você: olha, esse emprego aí não está dando certo, está te conduzindo para distante da minha presença. Olha, esse sonho que você está colocando no teu coração, esse sonho aí vai te conduzir para um lugar que não é tão legal no final das contas. Viva o meu sonho. E Deus está falando para você: mas como nós vamos obedecer um maior sonho da nossa vida? Como nós vamos dar a Deus o maior sonho da nossa vida se nós não somos capazes de entregar as mínimas coisas? Se nós somos incapazes de entregar a Ele o nosso tempo, se nós somos incapazes de sacrificar a Ele o nosso coração, o nosso eu, se nós somos incapazes de sacrificar, volto a dizer, esse relacionamento que está claro que não é de Deus.
Irmãos, eu estou falando claro aqui porque nós somos de casa, amém? Mas já prestou atenção como nós somos cara de pau muitas vezes? O relacionamento está te conduzindo para longe de Deus. O negócio, você sabe que o negócio. Aí tu vai, Simone, eu queria conversar contigo. Sabe? É porque eu estou em dúvida. Eu queria que você me aconselhasse. Aí a Simone, sempre muito carinhosa, se converta, rapaz. Isso aí não... Tô brincando, Simone. Isso aí não é de Deus. Aí a pessoa vai lá, aí procura, sei lá, vai lá na Anne. Já pediu o conselho a Simone, aí pergunta, aí depois vai em outra pessoa. Porque parece que a gente quer uma validação. A gente quer só alguém que diga, tá massa, vai lá, tá ok. Faz o que o teu coração quer. Quando na realidade é muito claro, é muito óbvio. Isso está te afastando de Deus e Deus quer você próximo a Ele. Irmãos, não é fácil sacrificar, amém? Não é fácil, muitas vezes, entregar a Deus aquilo que Ele pede para nós. Mas Abraão não seria o pai da fé se ele não tivesse tido a coragem de entregar seu filho. E Deus novamente faz um pedido para Abraão, que é um pedido sem grandes respostas. Primeiro, Deus não diz o porquê. Você já viu em algum momento Deus dizendo, olha, eu quero, explicando para ele, olha, sacrifica o teu filho, porque eu quero provar teu coração, né? Deus não traz respostas. Deus simplesmente diz, eu quero o teu maior sonho. Agora, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Vou chegar lá, vou te mostrar o monte que você deve ir. E tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que eu acho muito preciosa, que ele diz, se nós quiséssemos fazer a vontade de Deus, mais do que sabê-la, não haveria ninguém que não a soubesse. E esse é o nosso problema. Nosso problema é querer todas as respostas sempre. Mas Abraão simplesmente se joga no chamado de Deus. E aí o Senhor manda que Abraão vá para Moriá. E Moriá significa lugar onde se vê Deus. E eu acho isso algo muito lindo. Porque é nesse lugar da presença de Deus que somos levados a entregar tudo. E aí fica a pergunta, talvez para o nosso coração, como entregar aquilo que muitas vezes está enraizado em nosso coração? Como entregar esse relacionamento que, sabe, está tão bom, entre aspas, na carne? Ele é tão bonitinho, ela é tão linda. Como entregar aquilo que Deus está pedindo, se muitas vezes não é fácil? E aqui nós temos uma resposta. O lugar de sacrifício é o lugar onde nós contemplamos a grandeza de Deus. O lugar do sacrifício é onde nós vemos a beleza do Senhor. Então, como sacrificar? Como ter forças para sacrificar? E a resposta é contemplar Ele. A resposta é olhar para Ele. Ele é o maior símbolo de sacrifício, porque Ele não está dizendo, faz aí, porque eu estou só aqui olhando. Quem está te pedindo é aquele que entregou, e não qualquer coisa, mas entregou a própria vida. É um Deus que se encarna, que morre na cruz para salvar a sua vida. Quem está te pedindo não é alguém de um ego muito elevado, que está dizendo, eu quero porque eu sou bom. É alguém que está dizendo, eu estou te pedindo alguma coisa, porque eu já entreguei por você tudo, eu já morri por você. Você está entendendo isso? Tem alguém aqui? Deus pede a Ele, como volto a dizer, como ter forças olhando e contemplando a Deus. Irmãos, olhe para a sua vida, e eu olho para a minha vida, e é claro que às vezes que nós somos levados mais, sabe, a ter menos forças, quando nós menos queremos sacrificar algo para Deus, é quando a gente menos tem buscado a presença de Deus. E quando nós temos mais força, e quando nós entregamos mais, quando nós estamos mais em sua presença. Observe que quando nós não temos aquilo que nós queremos, quando nós somos confrontados em relação a isso, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de buscar a presença de Deus, é de deixar de vir para a igreja. Nós paramos de contemplar a sua presença, a sua grandeza, quando na verdade é o contrário. Ele nos convida a contemplar a sua beleza. Abraão pega o seu filho, ele corta a lenha,
a lenha que é necessária para o sacrifício, e ele parte para a caminhada mais difícil da sua vida. Agora, interessante aqui, irmãos, é que, tá bom, pode parecer bobagem isso, mas Deus não pede para Abraão levar a lenha. Amém? Deus não pediu para Abraão levar a lenha, mas Abraão sabia que era necessário. Quando Abraão recebe esse chamado, Abraão vai, segue para cumprir com integridade, com completude, ele se entrega por completo. Porque fazer a vontade de Deus pela metade é a mesma coisa de não fazer. Olha, Deus me pediu isso aqui, mas eu vou só até aqui. Eu não vou completar. É a mesma coisa de não fazer. Deus não pediu a lenha, mas Abraão sabia que era necessário. Porque para sacrificar nesse holocausto, o fogo é de Deus. Amém? Mas a lenha quem coloca somos nós. E o que é a lenha em nossa vida? Qual é o símbolo da lenha na Bíblia? Você sabe, amém? É o nosso tempo de oração com o Senhor. É a nossa leitura bíblica. É os nossos devocionais, é a nossa busca, é aquilo que nos fortalece. É a nossa vida disposta diante do altar de Deus. E é necessário que a gente coloque a lenha na fogueira, como o Deus vai mandar esse fogo, e aqui é uma figura de linguagem para os novos convertidos, para a nossa vida, para a entrega da nossa vida na presença de Deus. E como Deus vai mandar esse fogo para consumir esse holocausto se não tem nada preparado? Se não tem a madeira disposta ali, Deus nos chama a entregar tudo a Ele. Talvez você diga, Felipe, não é fácil fazer, e não é de verdade, mas como nós encontramos forças para isso? Colocando lenha na sua presença, contemplando a sua face. Abraão aqui, ele aceita esse convite, que novamente é um convite muito estranho, a entregar o seu filho, mas agora é porque ele já conhecia o Senhor. Quando nós conhecemos, nós buscamos e conhecemos o Senhor, nós podemos não saber os planos e os pormenores de Deus, mas nós sabemos quem está nos chamando. Nós sabemos que Deus não nos pediria algo se não fosse, no final das contas, para o nosso bem, mesmo que doa, mas é para o nosso bem. Ele já conhecia Deus. Eu me lembro de um testemunho que eu estava vendo, acho que do Israel Subirá, que ele passou uma situação com o pai dele. Ele estava viajando, estava morando fora, ele precisando de dinheiro, e o pai dele disse que não ia dar o dinheiro. E ele até não ia dar até virar o mês, né? Faltava 3, 4 dias para virar o mês, e só vou dar quando virar o mês. E o pai dele queria ensinar ele. E ele dizendo que ficou muito chateado com o pai dele. Só que ele disse, olha, eu não estou entendendo a partida, mas eu conheço o meu pai pelo jogo inteiro. Então eu vou dar um voto de confiança nele. Quando nós conhecemos quem nos pede, fica mais fácil entregar, porque quem nos pede é o nosso Deus, o nosso Pai. E não é alguém que quer fazer o nosso mal. Quando a gente lê no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus prova a Abraão. Essa palavra provar aqui, no original, significa testar, experimentar. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 13, Deus não quer o mal de ninguém. Deus não tem um propósito de rebaixar aquela pessoa. Porque o propósito da prova não é te desanimar, não é acabar com a sua vida, mas é te provar. É preparar o teu coração. E muitas vezes nós estamos acostumados a olhar simplesmente para o final da coisa, mas o processo já é uma parte do trabalhar de Deus em nosso coração. Nós somos levados a dizer, não, olha para o final, porque lá no final nós vamos ter aquilo que Deus tem para você. E amém, a gente às vezes, tá olhando e glória a Deus, Senhor, faz logo essa bênção vir, faz logo isso acabar.
Mas o propósito, o caminho, já é um trabalhar de Deus para o nosso coração. Amém? Você crê nisso? Deus chama, e esse caminho de Abraão que ele percorre, imagina aí, você está andando com o seu filho. E ele não foi 1 ou 2 dias, ele caminhou ali ao lado do seu filho até chegar a esse lugar, a esse dia em que ele entregaria o seu maior bem, o seu filho. E como eu falei, Abraão faz isso porque Abraão já conhecia Deus. A Bíblia diz que Abraão invocava o nome de Deus. E quando ela fala em invocar, não é simplesmente orar, mas é clamar a Deus reconhecendo quem Ele é. E Abraão já tinha conhecimento de Deus, já tinha experimentado o Senhor. Por isso que ele conseguiu discernir a voz de Deus. E nesses tempos, meus irmãos, talvez seja só eu, mas muitas vozes falam com a gente. Amém? Que vozes são essas? São as vozes da cultura. Olha, isso aqui é legal, isso aqui é certo. Não, olha, as vozes podem ser também as vozes de certas amizades que tentam nos aconselhar. Muitas vozes querem falar com a gente, mas nós temos que saber discernir qual é a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus não vem do alto sublime céu dizendo, meu filho. A voz de Deus está aqui. Amém? Mas às vezes Deus usa também alguém para trazer um conselho sábio para você. Às vezes aquilo quando você está fazendo alguma coisa e você sente, sabe? Já sentiu isso? Você vai fazer uma coisa e você vê aquele certo temor interno. Olha, isso aqui não vai agradar a Deus. É o Senhor falando com você. Se você não sente mais esse temor interno, misericórdia. Vamos orar por você que a situação está precuar. Mas você sente, amém? Você sente? Eu estou falando com gente que ainda sente esse temor. Então, existem várias vozes, mas Deus, nós temos que saber discernir a voz de Deus para o nosso coração. E no terceiro dia, no versículo 4 diz, e no terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Irmãos, ele perseverou no chamado de Deus, ele não foi caminhando só um dia, poucas horas, ele levou dias. Já no terceiro dia que ele começou a ver o lugar, mesmo que não seja tão rápido aquilo que Deus tem trago para você, persevere, amém? Persevere na presença de Deus, porque é diante da perseverança que Deus trabalha o nosso coração, Deus transforma o nosso caráter e Deus age em nossa vida. Agora o que eu acho interessante é que quando chega no versículo 5, Deus olha para os servos, ele tinha levado 2 servos, né? E diz, olha, fiquem aqui que eu vou com meu filho adorar a Deus. Existem coisas, irmãos, que não é para todo mundo, mas é para você e Deus. Existem coisas que os outros não vão entender. Talvez você chegar na sua faculdade, na sua escola, dizendo, olha, Deus me pediu isso aqui eu tenho que fazer. Isso, não, que bobagem, que loucura é essa? Isso é religiosidade. Olha só que coisa, não faça isso não. Porque existem coisas que é somente para a gente e Deus. Que somente o Senhor e nós vamos entender, ou pelo menos quem está no mesmo espírito vai entender. E o que eu acho incrível aqui é que Abraão diz assim, olha, fiquem aqui, porque eu vou agora para ter o meu momento com o Senhor. Vai eu e o meu filho, que é o que ele está me pedindo, e vocês fiquem aqui. E Abraão diz algo assim, ó, nós vamos ali adorar a Deus e voltaremos. Irmãos, é fácil entregar a Deus alguma coisa que é até bom para nós. Mas é difícil fazer essa caminhada para entregar algo ao Senhor quando isso nos custa algo caro, quando isso é caro para o nosso coração. É fácil adorar a Deus quando as circunstâncias estão boas, mas é muito difícil adorar a Deus em meio às tristezas ou em meio aos confrontos ao nosso coração. Isso me faz lembrar até um pastor, que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tinha perdido a esposa e na mesma semana que ele perde a esposa, ele vai pregar na igreja e alguém pergunta a ele, como é que ele tem força para pregar ali? Ele diz, olha, é porque eu estou tendo o privilégio de adorar a Deus no sofrimento, porque lá na glória eu não vou ter mais esse privilégio. Você entendeu?
Abraão agora vai para essa presença e ele diz, olha, fique aqui que nós vamos adorar e depois nós voltamos. Quando eu olhei isso aqui, a uma primeira olhada, não parece que Abraão está mentindo? Sim ou não? Deus tinha pedido o que, Abraão? Seu filho, como holocausto. Então, o menino ia morrer, né? Abraão, não, fique aqui que eu vou adorar com o menino e depois nós voltaremos. Ele não diz depois eu voltarei, depois nós voltaremos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, nós temos uma informação, olha, incrível e linda. Isso fortaleceu muito o meu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Olha o que diz assim, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Aí agora o final desse versículo 18 é que é incrível. Quem considerou? Abraão. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos ressuscitar. Olha que incrível. Abraão estava crendo que mesmo que seu filho fosse morrer ali, Deus tinha poder para ressuscitar. Mas espera aí que você vai ver que ainda é mais poderoso o negócio. Pegue de Abraão para trás. Qual foi o caso de ressurreição que nós temos na Bíblia? Você lembra de algum? De Abraão até aqui. Qual foi o caso de ressurreição que nós tivemos? Nenhum. Abraão nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Você está entendendo como é louco isso? Abraão nunca tinha visto Deus fazer isso. Mas Abraão cria que Deus tinha poder para fazer, porque nós não precisamos de precedentes para crer. Olha, Deus já fez isso na vida de alguém, então Deus pode fazer na minha. Mas, irmãos, não só isso, Deus pode fazer aquilo que nós nunca vimos com os nossos olhos, porque Ele é Deus. Abraão teve uma fé, e não é à toa que ele é o nosso símbolo de fé na Bíblia. Quando não tinha precedentes para nada, quando ninguém tinha sido ressuscitado, Abraão disse, eu creio que eu vou entregar meu filho, mas ele tem poder para ressuscitar dentre os mortos. Eu creio que eu estou sacrificando o meu sonho agora, mas Deus pode ressuscitar o meu sonho ainda maior e melhor, porque agora é um sonho na sua presença, é um sonho agora diante dos preceitos de Deus e da vontade de Deus. Eu posso estar entregando o meu sonho agora, mas eu creio que Deus vai levantar um sonho ainda maior, porque Ele quer o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que maior prova de amor do que entregar o seu filho? Qual a maior prova de amor do que entregar um relacionamento? Qual é a maior prova de amor do que entregar muitas vezes o nosso eu, a nossa vontade e nos submeter à poderosa presença de Deus? Deus não precisa de precedentes. Ele só precisa de fé. Nos versículos 7 e 8. Irmãos, isso aqui é muito forte. Eu sou muito, digamos que emocional lendo a Bíblia. Porque quando eu vejo as coisas, eu tento entrar na história. Porque, pensa aí, não dá para você ler isso aqui. Olha, Deus pediu seu filho, ele caminha, aí o filho pergunta, pai, cadê as coisas? Não, meu filho, vai dar tudo certo, lá vai ter o holocausto. Mas imagine aquela resposta que você engole seco antes de dar. O seu filho olha para você e diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo. Aí o irmão lá no interior disse que era foice, né? Está aqui o instrumento de corte. Pai, mas cadê o sacrifício? Imagina agora Abraão olhando para o filho, e, sabe, engolindo seco e dizendo, filho, Deus proverá. Não foi algo fácil. E Abraão continua crendo na provisão do Senhor. Agora um detalhe nesse texto é que, eu vou já encerrar, a gente já vai ter um momento de oração aqui. Mas existem alguns detalhes aqui incríveis, porque imagina, Abraão já tinha 100 anos. E Isaac, ao contrário do que a gente pensa, ele não era mais uma criancinha. Até porque, não sei se você percebeu, quem levou a lenha
Foi ele. Amém? Abraão colocou a lenha nas costas de Isaac para que ele pudesse carregar. Então Isaac já era ali um adolescente. E como um velho, alguém já velho, de idade avançada, teria força para segurar um adolescente? Aqui nós temos um símbolo lindo, uma personificação linda do sacrifício de Jesus. Porque Jesus não foi obrigado a morrer por nós. Ele se entregou, ele aceitou a missão do Pai para morrer por nós. Isaac, da mesma forma, a Bíblia não apresenta que ele resistiu ao chamado. Provavelmente ele reconheceu aquilo que Deus tinha na vida de seu pai. Isso aqui é muito louco. Eu não estou estendendo isso aqui. Mas eu conheço, Pai, aquilo que Deus tem em você. Eu reconheço aquilo que você carrega. E aproveitando, as pessoas têm reconhecido isso em nós, o que nós carregamos. Quando nós estamos na nossa escola, quando nós estamos lá fora do nosso trabalho, as pessoas reconhecem que nós carregamos algo do Senhor. Isaac agora, ele se entrega para que o sacrifício seja feito. O sacrifício aqui era Isaac. Mas a verdade é que no final das contas, Deus não estava preocupado com o sacrifício de Isaac. Talvez Deus tenha pedido algo específico para você, mas no final das contas a preocupação de Deus não é com aquilo que Ele pediu, é com você. O maior sacrifício do Senhor não é aquilo que Ele pediu, mas é a sua vida. E se Ele pediu, é para que a sua vida pudesse estar na sua presença. No versículo 9, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Logo quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi construir o altar, colocar a lenha. Nós não podemos, voltar a dizer, não podemos sacrificar sem construir esse altar, sem construir esse lugar de intimidade. Como ter esse entendimento sem antes ter uma comunhão com o Senhor, sem antes ter intimidade com Deus, sem antes ter um secreto com o Senhor? Já prestou atenção? Que muitas vezes a gente tem, muitas estratégias para as coisas. Isso é muito bom e muito válido. Mas, no final das contas, o principal é, como dizem os mais velhos, né? É o feijão com arroz. É a nossa intimidade com Deus. Às vezes nós não precisamos de grandes estratégias quando as pessoas olham para nós e conseguem enxergar que há algo diferente em nossa vida. Isso toca as vidas das pessoas. Deus, para finalizar, Deus grita dos céus: Abraão, não sacrifique seu filho, porque agora eu sei que você teria capacidade de entregá-lo por amor a mim. A fé de Abraão é provada. E como eu falei, a vontade de Deus nunca foi a vida de Isaac, mas o coração de Abraão. Se está difícil sacrificar a Deus, olhe para o Cordeiro, olhe para Jesus, porque Ele sacrificou por você. Está difícil sacrificar aquilo que Deus te pediu, mas eu gosto tanto. Jesus deu a sua vida por nós. A cruz não era a cruz para ele, a cruz era a cruz para Barrabás. Provavelmente, Jesus até foi puxado, para caber naquela cruz que não era Deus. O seu corpo foi esmagado, literalmente. Tudo isso para se entregar por nós. E como não teremos a capacidade de entregar aquilo que Ele nos pede? Porque quando nós fazemos comparação com aquilo que Ele entregou e aquilo que Ele nos pede, nós percebemos que é tão pequeno. É tão, insignificante. Quando nós abrimos mão de algo por amor a Deus, estamos revelando o nosso coração. E quando isso acontece, não é simplesmente para Deus saber o nosso coração, porque Deus sabe de todas as coisas.
mas é para Ele trabalhar o nosso coração. Eu não sei o que Deus está te pedindo, eu não sei nem se você sabe que Deus está te pedindo alguma coisa. A minha oração nessa noite é que você entenda que Deus está te pedindo alguma coisa, Ele sempre pede. Deixa eu ficar sendo repetitivo aqui, mas é necessário. Talvez Deus está te dizendo, olha, tu está entregando tanta coisa aí ao mundo, mas eu estou querendo só intimidade contigo, eu estou te pedindo tempo. Eu estou querendo que os teus relacionamentos sejam inferiores em relação a amor e entrega do que a mim. A questão não é amar os seus amigos. A questão não é amar a sua família. A questão não é amar as coisas que você faz, mas é amar mais a Deus. Não é eu preciso amar menos algo. Olhe para outras perspectivas, eu preciso amar mais a Deus. E Deus nos chama nessa noite para sacrificar, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar no lugar certo, com o coração disposto. Amém? Queria convidar a Simone, que nessa noite você possa abrir o teu coração, que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, que nós possamos entregar a Ti o nosso coração. Nos dá força para entregar a Ti aquilo que o Senhor precisa. Me dá forças para querer viver a Tua vontade, não a minha vontade. Me dá forças para Te amar. Deus é tão bom que Ele nos dá forças para amá-lo mais. Então peça ao Senhor forças